Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Washington Caetano e estou gravando mais uma mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Vamos orar. Pai querido, queremos te glorificar neste momento. Pedir ao teu Espírito Santo, Pai, para nos guiar, nos direcionar dentro da tua palavra. Que a palavra que vai ser, Pai amado, agora, direcionada, ministrada ao coração de centenas e milhares de pessoas que vão nos acompanhar pelo nosso canal, ela possa trazer um impacto tão forte que venha transformar a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor possa ser conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, e versículo 1 diz assim, eu vou ler os 5 primeiros versículos de 1 Coríntios, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós, imoralidade que não ocorre nem entre os gentis, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não devia, porém está cheio de tristeza, e expulsa da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Meus amados, esse texto que nós vamos explanar nessa mensagem é um texto muito sério. A Bíblia aqui está nos relatando que o apóstolo Paulo ele está trazendo um alerta para a igreja de Corinto. O versículo de número 1 diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os ímpios. Ele está falando que o que está acontecendo dentro da igreja é muito sério. Está tendo imoralidade dentro da igreja que não acontece do lado de fora, ou seja, o que não acontece no mundo está acontecendo dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele começa a alertar a igreja de Corinto. E aí ele manda uma mensagem para a igreja. Ainda que eu não esteja em corpo presente, ele estava dizendo, eu não estou com vocês aí fisicamente, mas em espírito, eu estou junto com vocês em comunhão. Então o apóstolo Paulo, o que ele fala? Pegue esta pessoa que está com esse ato imoral dentro da igreja, reúna a igreja, para que nós possamos o quê? Pegar esta pessoa e nós possamos entregar nas mãos de Satanás. Olha que situação, gente, que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando o quê? Que no meio da igreja está tendo um ato de imoralidade. E esse ato de imoralidade está trazendo o quê? Prejuízo para a igreja. Tá o quê? Está rompendo a igreja. Rompendo no modo do quê? De dividir a igreja. Está trazendo para a igreja dano. Está trazendo prejuízo. Ou seja, está ferindo a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, então vamos pegar esse camarada, essa pessoa que cometeu isso, e vamos entregar nas mãos de Satanás. E a Bíblia vai nos dizer aqui, no versículo de número 5, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Talvez você está aí dizendo, pastor Washington, mas isso é muito grave. Vai pegar uma pessoa, vai entregar na mão de Satanás. É isso mesmo que o apóstolo Paulo está falando. Vamos pegar esse camarada e vamos entregar ele nas mãos de Satanás. Para que o apóstolo Paulo fala isso? Para que o corpo, olha só o que a Bíblia diz, para que o corpo seja
destruído, mas que o espírito, ou seja, a alma, seja salva no dia do Senhor. Ou seja, o que o apóstolo estava querendo dizer para você entender um pouco melhor? Que esta pessoa que estava com ato de imoralidade dentro da igreja, ela só ia se ajustar a partir do momento que ela fosse entregue nas mãos de Satanás. Então o apóstolo Paulo ele diz, vamos entregar na mão de Satanás, porque Satanás vai afligir esta pessoa como? Com doença, trazendo prejuízo financeiro, trazendo problema na família, trazendo problema no casamento. Então, quando a casa começasse a ser desmontada, esse camarada ia fazer o quê? Ele ia correr para os pés de Jesus e ia se arrepender dos seus pecados. Então, o apóstolo Paulo disse, ainda que a carne esteja sido destruída, o espírito e a alma estaria salvo. Então, o próprio Deus estava orientando o apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Pega esse camarada e entregue ele nas mãos de Satanás. Porque assim ele vai correr para os pés de Jesus e vai se arrepender dos teus pecados. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, ele alcança misericórdia. Eu quero dizer algo para você, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias que muitas pessoas estão com imoralidade dentro da casa de Deus. Pessoas que estão escondendo os seus pecados debaixo do tapete. E uma coisa é bem verdade. Tudo isso que o mundo está vivendo hoje, nada mais é do que o próprio Deus experimentando. O próprio Deus colocando alguns até nas mãos de Satanás. Para ver se vai ter arrependimento. Vai ver se a pessoa volta atrás de tudo aquilo que ela cometeu na vida dela. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de Corinto, sobre o sexo dentro do santuário de Deus, ou seja, a imoralidade, a fornicação dentro da casa de Deus. Então, ele diz assim, esse ato imoral dentro da casa de Deus, a gente precisa trabalhar de uma maneira mais firme. Ou seja, a gente não pode passar a mão na cabeça de quem está pecando, porque Jesus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então a Bíblia diz que nós temos que amar o pecador, mas o pecado você tem que abominar. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Vamos colocar esse camarada nas mãos de Satanás, para que assim ele seja afligido, se arrependa e no dia do Senhor a alma dele seja salva. Ou seja, o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo, não quero saber se ele vai perder carro, se ele vai perder empresa, se ele vai perder bem, se ele vai perder tudo. O mais importante é que ele